Algumas vezes, quando a gente ouve pregações, a gente ouve o pregador dizendo: vocês precisam se arrepender. E algumas vezes parece ofensivo ouvir uma palavra, um chamado ao arrependimento. Parece que o pregador está apontando o erro das pessoas. Parece que ele é melhor do que as pessoas, ele dizendo: vocês todos que estão aí no ônibus indo para Teresópolis ou chegando, vocês precisam se arrepender. Às vezes soa meio arrogante, né, o pregador falar isso, mas eu vou dizer para você que não é. Vou dizer para você que certa vez o Senhor Jesus estava conversando com os discípulos, ensinando a multidão, e ele disse assim: os anjos de Deus festejam lá no céu quando o pecador se arrepende. Você sabia que quando a gente chama você ao arrependimento, a gente está falando assim: vamos alegrar o céu? É essa a palavra que está sendo dita. Em outras palavras, o Senhor Jesus traduziu o arrependimento dessa forma: nós somos pecadores por natureza. Nós pecamos muitas vezes até sem querer. Muitas vezes a gente discute com a própria família e a gente acaba magoando o parente, o familiar, por causa de uma palavra que a gente respondeu sem pensar, e a gente acaba pecando, ferindo o coração da pessoa. Quantos divórcios acontecem, términos de namoro, pessoas ficam de mal, amizades acabam por causa de palavras que foram ditas sem pensar. Isso é uma mostra que a gente peca até sem querer. Isso mostra que a gente precisa de perdão para esses pecados. E a forma que nós temos de receber o perdão para os nossos pecados, ela nos foi dada pelo próprio Deus, quando Ele enviou Jesus para morrer na cruz, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não fala somente de uma morte física, mas da condenação eterna. E Jesus enfrentou essa morte sendo considerado culpado sem ter cometido nenhum pecado. Mas se você não leu o livro, eu quero te dizer que a morte não é o fim da história. A morte de Cristo não é o final da história. Se você virar a próxima página, você vai ver mulheres, você vai ver discípulos indo até o sepulcro, e chegando lá, o sepulcro estava aberto. A pedra do sepulcro foi retirada. Ao entrarem no sepulcro para ver o corpo, não havia corpo algum. O sepulcro estava vazio. E os anjos apareceram e perguntaram a eles assim: por que vocês estão procurando aquele que está vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. A morte não pôde deter o nosso Salvador. A morte não pôde deter o nosso Senhor. A morte não é o fim da nossa história. Podemos ter esperança, porque Ele vive. Podemos crer no amanhã, porque Ele vive. Podemos acreditar na salvação das nossas almas, porque Ele vive. A Bíblia diz que já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, diz a Bíblia, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Podemos ter esperança, podemos crer na eternidade, podemos sim alegrar os nossos corações na presença de Deus, que estendeu a sua mão com amor, com graça, com misericórdia, para nos perdoar e salvar por Cristo Jesus. Se você, por qualquer motivo, ainda não aceitou a Jesus ou se encontra desviado, hoje é o dia de você voltar para a casa do Pai, para a presença do Pai. O filho pródigo, ele pecou, saiu da casa do Pai. Quando ele saiu da casa do Pai, ele viveu de uma maneira desregrada e foi parar no fundo do buraco, porque ele perdeu tudo que tinha. Você já ouviu a expressão, o fundo do poço? Esse garoto praticamente fez isso. Ele perdeu tudo que tinha. Quando ele estava lá no buraco, no fundo do poço, não tinha mais nada, ele pensou: na casa do meu pai era melhor.
Até ser empregado na casa do meu pai é melhor do que longe da casa dele. Eu vou fazer o seguinte, eu não sou merecedor de ser chamado filho, eu vou voltar e vou falar para o meu pai. Aí o pai, quando recebe o filho, quando ele chega em casa, o pai não quer nem deixar ele falar a história triste dele. O pai estava feliz porque o filho dele que estava morto reviveu, o filho que estava perdido foi achado. E um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. O pai estava feliz porque o seu filho estava arrependido. E o pai mandou que matassem um bezerro, dessem um banho no seu filho, colocassem nele roupas novas e dessem uma festa. E Jesus, certa vez falando com os discípulos, disse: os anjos de Deus fazem festa no céu quando um pecador se arrepende. Você sabia que o seu reconhecimento de pecados e arrependimento e pedido de perdão a Deus é motivo de alegria no céu? Por isso, não endureça o seu coração. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque ao Senhor, pois Ele está perto. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é